Na aula de hoje nós vamos ver que o currículo, sendo uma proposta educativa que se desenvolve nas práticas pedagógicas, está organizado por estratégias, fases e níveis. Vamos conhecer? De acordo com César Cole, o que ensinar, quando ensinar, como ensinar, o que, como e quando avaliar são estratégias do currículo. Vamos ver o que significa cada uma delas? O que ensinar são as intenções educativas nos conteúdos. E estes conteúdos devem ser analisados nos aspectos lógicos e psicológicos. Quando ensinar é a estrutura lógico-psicológica dos conteúdos. Como ensinar é a intervenção pedagógica, o método utilizado. E precisa considerar e respeitar as diferenças individuais e a pluralidade cultural. O que, como e quando avaliar? A avaliação deve permitir o ajuste da intervenção pedagógica às características individuais dos alunos e de determinar o grau de concepção das intenções educativas do projeto pedagógico. E os componentes do currículo? Conforme Pacheco, são 4: justificação teórica, a elaboração, planejamento, a operacionalização e a avaliação. A justificação teórica são os pressupostos, aspectos culturais e ideológicos que farão parte da proposta curricular. A elaboração ou planejamento é a organização dos conteúdos, tempo e espaços, recursos, objetivos. A operacionalização é a implementação do currículo, é a ação pedagógica. E a avaliação é a tomada de decisões sobre a prática escolar. É uma ferramenta muito importante no desenvolvimento do currículo. Ainda de acordo com Pacheco, o currículo possui 3 níveis: o político-administrativo, o nível de gestão e o nível de realização. O nível político-administrativo são as prescrições no âmbito da administração central. O nível de gestão é a forma pedagógica para os profissionais inseridos no âmbito da escola e da administração regional. E o nível de realização é o contexto da ação educativa no âmbito da sala de aula. Agora que vocês já conhecem como se dá o processo de desenvolvimento do currículo na percepção de César Cole e Pacheco, vamos ver na percepção de Sacristã. Observem como Sacristã apresenta o processo de desenvolvimento do currículo. Então, de acordo com ele, tem o currículo prescrito, o currículo apresentado aos professores, o currículo modelado pelos professores, o currículo interativo, ou também chamado currículo em ação, o currículo realizado e o currículo avaliado. E todos esses currículos estão diretamente relacionados com o campo econômico, político, social, cultural e administrativo. Agora, os currículos modelado pelos professores, interativo, realizado e avaliado estão diretamente relacionados aos condicionamentos escolares. O currículo prescrito é um instrumento da política curricular. O condicionamento de uma realidade que deve ser incorporada ao currículo, prescrevendo orientações curriculares. Exemplo: parâmetros curriculares nacionais, os referenciais nacionais para a educação infantil, ou seja, são documentos oficiais elaborados pelo MEC que têm como proposta apoiar os sistemas educativos na elaboração e operacionalização do currículo, de acordo com cada unidade educativa e sua realidade. Currículo apresentado aos professores. É uma fase que se dá por diferentes mediadores curriculares que costumam traduzir aos professores o significado e os conteúdos do currículo prescrito, realizando uma interpretação deste. Por exemplo, os manuais e os livros-textos, que vão trabalhar os conteúdos de cada série e funcionam como um guia, um recurso didático para o planejamento pedagógico do professor.
Ou seja, o currículo apresentado aos professores é um currículo de controle sobre as práticas dos professores. Currículo modelado pelos professores. É o currículo que é traduzido por eles, que são os agentes ativos e decisivos na concretização dos conteúdos e significados do currículo. São os projetos político-pedagógicos de cada instituição, ou os projetos educativos formulados pelos professores em determinados períodos e durante o planejamento das práticas, e que podem ser tanto individual quanto coletivo. O currículo em ação é o currículo operacional. Ele acontece num contexto de ensino e afirma ainda que as intenções educativas desse currículo acontecem na prática pedagógica. Na verdade, acontece no dia a dia do professor. E dessa forma, esse currículo revela o valor das pretensões curriculares. Mas adverte que nessa prática é preciso que se considere alguns fatores, como, por exemplo, as tradições metodológicas, as condições físicas do contexto da instituição e as possibilidades de atuação e autonomia docente. Já o currículo realizado é a interação didática, é a vivência pedagógica de alunos, professores e demais integrantes da comunidade escolar. Assim, esse currículo tem como consequência da prática os efeitos complexos como o afetivo, o social, o moral e o cognitivo, que não estão previstos nos programas oficiais, mas sim previstos na experiência escolar, na observação a partir da opinião ou das opiniões dos seus participantes. E o currículo avaliado? É o currículo que reforça as pressões exteriores que sofrem os professores quanto às validações, ideologias e títulos que os sistemas de ensino precisam oferecer. E para isso eles impõem critérios para o ensino do professor e para a aprendizagem dos alunos, como, por exemplo, a Provinha Brasil, o ENAD. Eu apresentei para vocês o desenvolvimento do currículo de uma forma bem objetiva e com 3 autores que são referências quando se trata desse assunto. Sugiro que vocês façam aqueles mapas mentais para colocar na porta da geladeira, do armário, no espelho, em qualquer lugar que você possa constantemente estar visualizando, para não esquecer.